Então, para a gente poder iniciar, né, a lógica aqui da nossa tarefa de perseguição, a gente precisa do que a gente chama de um ponto de entrada, né, um entry point. Tá? Geralmente os entry points de tarefas eles são um evento para receber algum estímulo, né? No qual esse estímulo ele vai ser disparado, né? Assim que lá na nossa árvore de comportamentos a tarefa tiver no momento estiver sendo executada, né? Então chegou o momento daquela tarefa na árvore de comportamento ser executada, então esse entry point vai ser o cara que vai ser disparado inicialmente, tá? Normalmente é um evento, ok? Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar eventos, tá? E eu vou usar esse daqui, ó, o Event Receive Execute. Tá? Bora ver aqui. Ele é um ponto de entrada, né, um entry point, né? Essa tarefa ela vai ficar ativa até a finalização, o Finish Execute, né, ser chamado. Finish Execute é um método interno, tá? E ele coloca assim, ó, se tanto a versão genérica quanto a versão de AI desse evento são implementadas, somente aquela mais correta, né, será chamada, significando que a versão de AI vai ser chamada se for AI e a genérica em outro caso. Então, essa versão desse evento Receive Execute que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é a versão mais genérica, tá? Para uma tarefa que não seja de AI, qualquer outra tarefa. Essa criação de tarefa ela não é específica de AI, ela pode ser criada para qualquer outro momento no desenrolar do seu código aí do seu jogo, tá? Mas tem uma versão específica para aí, ó. Vou abrir ela bem aqui, ó, nessa árvore mais acima, ó. E ela tá bem aqui, ó. Event Receive Execute aí. Essa é uma versão alternativa, né? Para aí, beleza? Então, vou colocar ela aqui. Ok. Então, para quem já conhece a Unreal, né, já está acostumado a fazer isso, a gente vai precisar fazer um cast aqui. Tá? O que é o cast? Cast seria a tradução da palavra cast seria o projetar, né? O que acontece? Eu preciso informar, né, para Unreal quem é que vai estar recebendo, qual é o meu asset ali na cena que vai estar recebendo esse meu evento. Né? Eu tenho ali o meu personagem principal, eu tenho o cenário, eu tenho alguns sensores no cenário automático que foram inseridos lá pelo projeto third person, né? Eu tenho o meu caractere inimigo, que é o que a gente está criando, é o que a gente está trabalhando, e é o que a gente quer controlar. Então, eu preciso projetar é, essa recepção de evento, né, esse event receive, em cima do meu personagem inimigo. Né? Então eu preciso dar um cast, eu preciso projetar isso para ele. Tá? Então eu venho aqui com o botão direito, tá? Vou procurar aqui cast to, ok? E ele já deve ter adicionado aqui o nosso inimigo, né? Porque enfim foi um asset incorporado. Agora vamos procurar cast to, acho que foi inimigo, né? Bem aqui. Aqui, ó. Cast to inimigo personagem, que foi o asset do personagem, ok? Então, legal. Normalmente essa ligação a gente vai fazer assim, tá? Dessa setinha aqui de execução, ela vai para essa, então esse cara aqui ele é disparado automaticamente, ok? Então, beleza, ele é disparado automaticamente, e ao ser disparado automaticamente, ele vai encadear o ponto de execução dele, que vai disparar automaticamente alguma outra coisa. No caso, vai fazer a projeção do inimigo. Né? Eu preciso informar para ele também quem é que vai ser o meu peão que está sendo controlado. Né? Meu controle é pawn. Né? E eu vou também fazer a conversão do meu controller de pawn para o objeto do inimigo personagem. Ok? Então, o que está acontecendo aqui?
começou minha tarefa a ser executada lá na minha árvore de comportamento. Esse método de recepção de eventos para execução de AI vai ser disparado automaticamente e ele vai assumir o controle do meu inimigo personagem. Perfeito? Então, após ter configurado o nosso cast, né, a gente já pode acessar recursos do inimigo personagem, porque a gente já está informando para a nossa tarefa que a gente vai acessar esse cara lá. Então agora eu vou... Primeiro eu vou salvar aqui, né, vou compilar, vou minimizar, e eu vou lá no nosso Content Browser, né, nosso navegador dos nossos conteúdos, e vou abrir o blueprint aqui do nosso inimigo personagem, tá? Dou 2 cliques nele. Legal. E aí eu tenho acesso à programação de eventos, né, do blueprint do nosso inimigo personagem. O que eu vou precisar aqui? Tá? Eu vou precisar acessar lá da minha tarefa uma função que automaticamente atualize a velocidade desse cara. Né? Essa função ela não existe, então eu vou criar. Né? Eu venho bem aqui, ó, function, ok? Dou um clique no mais e vou criar uma função aqui, ó, atualizar walk speed. Legal? Então, criei aqui uma função atualizar walk speed. E aqui dentro dessa função atualizar walk speed, eu vou criar, ó, seleciono ela, aparecem os detalhes dessa função, e aí eu vou criar um novo parâmetro, né? Uma nova variável, uma variável float, que eu vou chamar de nova walk speed. Beleza? Eu estou mantendo o nome walk speed só para ficar algo mais ligado aqui com os detalhes do nosso personagem. Né? Se a gente vai ver aqui nos detalhes, ó, quando eu seleciono o inimigo personagem raiz aqui, né, a gente tem vários detalhes, várias configurações, e uma delas é o walk speed dele. Né? Aqui em Character Movement, ó, eu tenho movimento, walking, eu tenho walk, 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 walk. Então, para manter, né, speed, walk, walk speed, walk speed, walk speed, tá? Eu estou mantendo o nome walk speed. Tá ok? Legal. Agora a gente vai pegar e arrastar aqui, ó, esse componente do inimigo personagem, que é o Character Movement. Tá? Ele é o componente que vai controlar aqui toda a lógica de movimentação associada a esse personagem. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui com vocês. Então percebam aqui no texto, ó, ele suporta vários modos de movimento, caminhar, cair, nadar, voar. Então tudo que é relacionado à movimentação do personagem, a Unreal ela já cria esse componente automaticamente. Tá legal? E aqui nos detalhes, ó, você vê todas as variáveis que é possível acessar desse componente, tá? Do inimigo personagem. Legal? E como eu falei, ele já vem pré-empacotado, já está pronto, vem junto do pacote third person, então putz, facilita demais a vida da gente. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele para cá, tá? Para o nosso blueprint. E aí o que a gente fez? A gente fez uma função, né? E eu quero que essa função altere algumas características aqui do meu movimento, da minha lógica de movimento. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de uma função set. Então o que eu quero fazer? Eu quero que esse nova walk speed, né, ela atualize a minha essa variável aqui, ó, do character movement, chamado max walk speed. Você se lembra que lá no início a gente modificou, ela veio com 600, né? A gente colocou ela em 120 para diminuir a velocidade. E eu quero que a gente altere ela no momento que a gente for perseguir o personagem, né? Então ele está lá patrulhando de boa, no momento que ele entra no modo perseguição, ele vai aumentar essa velocidade. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, através do componente de movimentação do personagem, né, no qual tem todas essas variáveis aqui, eu vou
segurar aqui essa bolinha, ó, e arrastar para o lado. Legal? E aí vai aparecer aí toda essa situação. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer aqui em variáveis, ó. Nessas variáveis, quando eu abrir elas, vai ter tudo que tinha aqui em detalhes, ó. Tá legal? Eu vou até fazer um teste depois. Tá? Só para ver se vai funcionar. E eu vou aqui, ó, em caractere, movimento, walking, tá? E eu vou querer alterar, né? Isso daqui é uma prática, para quem já viu orientação a objeto, uma prática de orientação a objeto, tá? Get é para recuperar variáveis e set é para atualizar essas variáveis. E eu quero setar, ó, a velocidade máxima, set max walk speed, que foi a variável que a gente mudou. Então, beleza, coloquei ela aqui. Tá? Qual era o meu teste? Eu queria fazer um teste se eu conseguir arrastar daqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrastar daqui. Não consigo, olha. Já fica de ideia aqui para o Blueprint. Se eu conseguisse arrastar daqui para cá, eu teria o mesmo efeito até. Não dá. Teria o mesmo efeito. Tá? Então eu tenho a minha função que eu criei, eu quero que essa minha nova velocidade que eu vou alterar, ela altere o valor de max walk speed. Tá? E eu quero que quando essa função atualizar a velocidade seja disparada, ela execute também esse set. Então percebam a sequência de disparo. Tá? Eu criei uma função que vai receber uma velocidade, quando essa função for disparada, ela vai executar essa outra função de atualizar a variável, né? Essa nova velocidade máxima vai receber minha nova walk speed, tá? Que vai ter como alvo a movimentação do meu personagem, do meu caractere. Ok? Eu poderia, senhores, lá da minha árvore de comportamento, atualizar diretamente essa variável aqui, tá? Max Walk Speed. Só que isso não é uma prática de programação aconselhável, porque isso acaba incumbindo em muitos possíveis erros em tempo de execução. Tá? Quem vem lá de orientação a objeto, novamente, eu estou sempre remetendo porque é uma disciplina que ela tem a sua importância. Tá? Você não altera diretamente variáveis da sua classe. Tá? Você sempre tenta colocar as variáveis no modo privado, tá? E atualizar e receber essas variáveis através de funções get ou set. Tá, ok? O pessoal do quinto semestre vai lembrar disso e talvez já vai fazer o link e talvez vá até entender direito por que viu isso lá. Tá? É óbvio que a gente está fazendo isso tudo de maneira visual, mas aqui por trás está tendo todo um código em C++, que se a gente pudesse, a gente poderia editar esse código, sem problema nenhum. Tá? Poderia editar o código e mexer na orientação a objetos. Tá? Então agora, guarda aí. A gente veio aqui no inimigo caractere e criou toda essa situação, né, com a nossa função que a gente criou, atualizar o walk speed. Eu vou salvar, vou compilar aqui, tá? E agora eu vou voltar, tá? Não se percam, eu estou dentro do blueprint do meu inimigo personagem. Eu vou voltar lá para minha tarefa, ó, perseguir jogador. Tá legal? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou querer acessar lá do meu inimigo personagem aquela função que eu criei, tá? A minha atualizar lá. Atualizar, deixa eu ver como é que eu vou pegar isso. Ex-inimigo personagem. Beleza. Então, como é que eu faço? Como eu faço cast, eu vou lá para o meu inimigo personagem e pego todos os recursos e funções que eu criei lá. Caso eu não tivesse feito esse cast, eu não teria como acessar essa função personalizada que eu criei, porque eu criei ela dentro de inimigo personagem. Tá? Por isso que a gente faz o cast, que é para poder dizer para o nosso blueprint que a gente quer usar aquele asset, aquele componente, aquele recurso. Então, lá do meu inimigo personagem, novamente, remetendo quem viu orientação a objeto sabe esse conceito de herança. Tá? E aqui dentro de assets, né, eu posso
acessar. Eu não faço a menor ideia de onde ela veio para cá em função de organização. Eu vou só pesquisar aqui, né, atualizar, e ela vem aqui, ó, atualizar o walk speed. Então, olha só a sequência. Eu recebo minha execução automática quando essa tarefa estiver sendo executada lá, minha árvore de comportamento. Então, vamos voltar para a árvore de comportamento. Olha. Não se perca, eu estou na minha árvore de comportamento que eu criei. Tá? Eu venho aqui todo numa lógica, legal, e chega no momento que ele dispara essa tarefa aqui, ó, perseguir jogador. É o que a gente está programando. Então, a gente vem para cá para perseguir jogador. Quando essa tarefa for chamada, ele vai automaticamente disparar esse evento para receber a execução da IA, vai fazer o cast, né, vai projetar essa execução para o meu inimigo personagem, que vai disparar a função walk speed, ok? Quando eu disparar essa função walk speed, eu vou setar aqui uma velocidade para ela atualizar, uma velocidade de 500, legal? Eu vou salvar e compilar. Então, quando ele chamar essa função, né, atualizar o walk speed, ele vem para cá, para o asset do meu inimigo personagem, vai chamar a função interna desse personagem, que vai atualizar o max walk speed e vai projetar esse recurso para a movimentação do meu personagem. Beleza? Outra coisa, caso não apareça lá na hora de você usar aqui esse atualizar, talvez seja necessário compilar, né? Então salva e compila aqui o blueprint do personagem. Sempre faz isso, salva e compila, que as coisas vão aparecendo, vão funcionando direitinho, tá bom? Outra coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte: o evento ele começa, faz o que ele tem que fazer e em determinado momento ele precisa acabar, ok? Então, como é que finaliza uma tarefa? A tarefa ela é finalizada com um finish, tá? Um finish execute, tá legal? Então, ela pode acabar depois que eu atualizar a velocidade do personagem, eu não tenho mais função, motivo para continuar, né, fazendo nada aqui, então eu acabo minha tarefa. Dou um finish execute, beleza, ela finaliza. Só que eu tenho uma outra situação que eu preciso também lidar. Caso eu não tenha o meu inimigo personagem na hora, imagina que você já está com o jogo mais avançado e você venceu esse inimigo personagem ou ele ainda não está lá ainda não foi gerado lá na tela, né? Tu precisa lidar com o caso esse cast falhe, tá? E aí é sempre bom tu criar também um outro finish execute aqui. E caso aconteça uma falha na hora do cast, por esse inimigo naquele momento não existir, você finaliza também. Beleza? Uma tela preta a menos, um bug a menos no teu jogo. Legal. Outra coisa que eu preciso fazer também aqui é informar o sucesso, né? Então, assim, se ele recebeu a execução, conseguiu fazer o cast para o personagem e atualizou a velocidade, então eu preciso informar que essa tarefa foi executada com sucesso. Então aqui eu tenho uma variável booleana, né, de sucesso, tá? E caso essa tarefa tenha falhado, né, o cast failed, e por algum motivo esse inimigo não existe, ou ele foi derrotado, ele ainda não foi criado, então eu tenho um outro evento similar, e não era para esse inimigo especificamente receber o cast, então essa execução ela não vai ter sucesso. Então eu não vou marcar aqui, e ele vai dar ele é como se ele abortasse essa tarefa. Isso é importante para a engine poder fazer as verificações dela interna e saber quando houve uma falha e um sucesso, para ela evitar erros, evitar bugs e assim poder ela tratar corretamente esses componentes, tá bom? Agora, outra coisa também que eu vou precisar, eu vou querer acessar essa velocidade, né, esse novo walk speed, lá da minha árvore de comportamento, tá? Como é que eu posso fazer isso? Novamente, vou remeter aqui para a orientação a objetos, tá?
seria algo muito similar a transformar um recurso privado em algo público, né? Para mim poder acessar externamente aquela classe, aquela variável. Então, eu vou pegar esse novo walk_speed, vou arrastar, né, ele, e vou promover essa variável. A partir do momento que eu promover essa variável, vou promover essa variável, então ela se tornou aqui uma variável promovida, e eu vou colocar aqui nova, o nome dela vai ser nova velocidade de perseguição, ok? Vai ser nova velocidade de perseguição. Só colocar aqui nova velocidade, colocar mais num formato de... Vai ser do tipo float, ok? E eu transformo ela, ó, numa instância editável. Opa, marquei. Beleza, tá aqui, ó. Transformo ela numa instância editável. Tá legal? Para eu poder acessar ela lá da minha árvore de comportamento. Vou já mostrar para vocês. Mas antes disso, eu vou salvar e vou compilar. Agora a gente vai lá no nosso... Ó, a gente vem aqui na nossa árvore de comportamento e dá para perceber como a gente promoveu a variável, ela como editável. Tá? Ela ficou aqui, ó, nova velocidade de perseguição. Então agora aqui a gente pode facilmente alterar essa variável sem precisar ficar entrando lá na tarefa e mudando internamente lá. Assim a gente pode fazer aquele tuning, né, aquele ajuste mais fino, tá? Caso 500 não seja um valor aceitável ou ele cause alguma dificuldade dentro da nossa tarefa. Tá? Então é sempre legal promover algumas variáveis e colocar ela como instâncias editáveis para a gente poder alterar elas diretamente aqui da nossa árvore de comportamento. Com isso a gente encerra aqui a nossa tarefa de perseguição do jogador, né? O objetivo dela basicamente era só alterar a velocidade e aí a gente completa. A tarefa de sequência, né, perseguir o jogador. Então ela é uma sequência. Então por ser uma sequência, ela vai disparar da esquerda para a direita essa sequência aqui. Ela rotaciona o inimigo diretamente para o nosso personagem principal, né? Ela altera a velocidade de perseguição do nosso jogador e ela dá um move to, ela faz o nosso inimigo perseguir e ir até o nosso jogador. Então com isso a gente completa aqui a nossa interface, tá? É óbvio, num jogo eu teria muito mais coisas, além de se mover, ele teria modos de ataque, né? Dentro de modos de ataque provavelmente eu teria mais ramificações dos tipos de ataques possíveis, né? Mas aqui a gente está fazendo algo bem mais simples, mais para entender o conceito da árvore de comportamento do que necessariamente programar um jogo, tá ok? Então a próxima tarefa que a gente vai programar é buscar o local de patrulha. É essa daqui, ok?